Ah, boa noite. Boa Tudo noite. bem? Tudo e você? Olha só, o Abraão Castilho mandando um abraço pra gente. Coisa boa. Sem mais delongas. Gente, eu vou desligar um pouco aqui os comentários, vou dar uma desativada para a gente melhorar o sinal. E aí a gente reabre naquele nosso momento tradicional do pinga-fogo. Na hora do pinga-fogo, do fla-flu. Que Que a medo. Andréia é surpresa total para ela. Hoje, quando eu mandei para ela, ela falou: olha, nós vamos ter um papo, devemos falar disso, daquilo outro. Falei para ela: também tem um pinga-fogo que é surpresa. Ela falou para mim: ai meu Deus, que medo. E você sabe como é que são as coisas, André? Porque hoje um amigo me chamou para uma live. E aí eu fui para a live desavisado. Aí ele chegou para mim e falou: vou te perguntar algumas coisas do teu livro, tal, fé cidadã, não sei o quê. Eu falei: oh, beleza, fui. Fui desavisado. Aí chegou no metade e falou: olha, só que é uma coisa, eu não combinei com você, mas eu vou fazer agora um pinga-fogo. Ah, bem feito. Inspirado no que você está fazendo. Porque eu vi você fazendo maldade com os outros, vou fazer com você agora. Isso aí. Isso aí. Já gostei dele. Bom, gente, eu vou apresentar a Andréia aqui para vocês, para quem está chegando, saber com quem que a gente está conversando. A nossa convidada dessa noite, ela não é nem carioca, nem paulista. Nasceu no Mato Grosso do Sul, viveu parte da sua vida em Rondônia e desde 2004 ela pode ser chamada de capixaba. É isso aí. Pela primeira vez, com muita alegria, a gente traz aqui uma mulher nessas nossas tradicionais lives das 9h30 da noite. E É não é à toa. mesmo? Eu Meu Deus, que responsabilidade. tentei várias vezes confirmar com algumas mulheres, estava praticamente certo, aí caiu a agenda, acabou não dando e tal. Eu falei, mas não é à toa que a gente trouxe uma mulher que trabalha com o tema, né? Sou uma André, desocupada, né? Não, nessa quarentena eu sou uma desocupada. André hoje também é membro do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Mulher do Espírito Santo. E é interessante porque ela fez um caminho que eu diria que é o caminho mais desafiador e mais polêmico no mundo evangélico. Por quê? Porque ela fala de sexualidade de A a Z, gente. Você pode concordar, você pode discordar dela, mas é o seguinte, a Andréa tem uma característica, ela não foge do bom debate. Ela é membro da Igreja Batista do Canto, Da Praia do Vitória, Canto. da Praia do Canto, perdão, É. cofundadora da Missão Avalanche, formada em administração de empresas e em estudos bíblicos pela Living Faith Bible College no Canadá. Andréa faz palestras sobre sexualidade e é especialista em aconselhamento cristão. Eu vou parar por aqui, porque isso tudo já dá uma ideia das credenciais de quem é a nossa convidada. E aí, Andréa, eu queria já começar te perguntando, o que mudou na sua rotina depois que a gente começou a viver essa loucura de pandemia? Porque a gente está ouvindo falar do aumento do número de casos de brigas de casais. E tem relatos de terceiros na internet que mostram que essas brigas, os relatos de terceiro sobre brigas de casais aumentaram 431%. 431% nesse período de isolamento social, segundo um levantamento que eu li essa semana do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Você sente que tem sido mais acionada para questões assim? Bom, primeiramente quero te agradecer pelo convite, tá? E pela Muito bem-vinda. responsabilidade aí de estar falando até em nome, eu não vou dizer em nome das mulheres, mas representando esse universo feminino, né? Sendo pelo menos uma representante deles, né? Desse universo. Então, assim, eu tenho trabalhado já há muito tempo nessa questão da sexualidade, à luz da Bíblia, e com um foco muito específico, que é o cristão. Então, eu entendi que eu tenho assim uma inclinação ministerial para tentar ajudar cristãos com vida dupla. Então, eu procurei me especializar nessa área, procurei ouvir pessoas dentro desse universo, e por causa disso, eu fui me deparando com o universo com a temática das violências. Então, é um escopo bastante amplo, né? É um leque muito amplo, melhor dizendo, e são muitas as variações.
Então, por um bom tempo, eu fiquei focada na questão da violência contra criança e adolescente, especialmente a violência sexual. Agora, no decorrer do tempo, à medida que eu fui aconselhando cada vez mais pessoas e recebendo alunos nas escolas de sexualidade e aconselhamento da Missão Avalanche, eu fui notando essa problemática extremamente grave, frequente e ainda subnotificada também, né, para variar, no Brasil, sem contar mundo, mas pensando em cenário brasileiro, da violência doméstica. Então, por causa disso, eu fui me enveredando por esse meio, né? Então, por que eu estou contando tudo isso? Porque eu entrei no CEDIMES, que é esse conselho, o ano passado. Uhum. Então, eu ainda sou muito nova, ainda nesse espaço, né? Mas essa é uma temática que me acompanha já há um bom tempo por causa dos aconselhamentos. Uhum. Então, mesmo dentro das escolas de sexualidade, eu sempre procurava trazer alguém da gerência né, de política de mulheres e tudo mais. Então, ou seja, que traga um olhar técnico sobre o assunto, que apresente o fluxo de ajuda, a rede de proteção, um pouco também de legislação, os desafios, até para nos provocar como cristãos. Então, se eu te disser assim que eu recebi diretamente, eu vou estar mentindo. Porque eu trabalho com a questão do aconselhamento a pessoas, especialmente a pessoas cristãs. Agora, eu sei que isso tem trazido um aumento, por quê? Porque eu trabalho, eu participo das discussões, das reflexões a respeito, mas eu não sou uma pessoa da ponta, entende? Até porque nós estamos falando de um crime. E quando a gente se fala de crime, a gente tem que acionar os meios, a gente tem que acionar o fluxo. Não é? Então, eu não vou puxar para mim a responsabilidade. Agora, se houver um encaminhamento por parte até do fluxo, né, da rede de proteção, para nós, especialmente nós, atendermos, suponhamos, mulheres cristãs, aí é outra história. Entende? Agora, o atendimento dessas pessoas tem acontecido. Ah, sim. É assustador o que está acontecendo. Isso aí. Esse aumento do relato do número de casos de violência doméstica, de violência sexual, é impressionante. Por outro lado, você trabalha com sexualidade. Uhum. Tua percepção, esse isolamento, ele aumenta mais a proximidade entre as pessoas ou ele distancia mais? E, em se falando de aproximação e distanciamento, as pessoas no isolamento estão fazendo mais ou menos sexo? Eu acho que a gente vai descobrir bastante disso mais para frente. Por exemplo, quando tem carnaval, mesmo que seja carnaval fora de época, em algumas cidades, ou, por exemplo, dependendo da região onde a pecuária é muito forte, que tem aquelas feiras agropecuárias, exposição de gado e tudo mais, o número de aumento de teste de gravidez é muito grande. Com certeza. Então, eu imagino que a gente vai ter aí alguns filhos de quarentena, entende? Agora... vai ter um baby boom, a geração baby boom quarentena. Exatamente. Agora, o que eu noto também é o desafio de... Hoje existe uma maior proximidade física, mas não necessariamente afetiva. Fato. Não é verdade? Então, assim, a gente é forçado a estar no mesmo espaço, mas não necessariamente a gente partilha o coração. Não necessariamente os relacionamentos deixaram de ser superficiais. Então, aí eu acho que é mais difícil ainda, quando você já experimenta uma solidão a dois e agora esses dois estão no mesmo espaço. Quando não, com crianças correndo ou adolescentes percebendo tudo isso mais nitidamente. Uhum. Então, relacionamento sempre é um desafio, né? E depois da queda, então, nem se fala, né? Com certeza. A gente já pode esperar grandes conflitos. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que são grandes oportunidades, né? Por quê? Porque esses dias um pastor amigo meu estava me falando que aquela história que deve ter acontecido também, né? A gente olhar e falar assim, nossa, é legal essa minha esposa, ela é legal. Eu tinha esquecido, pô. Ela é gente boa, ela é legal. Até que namorar com ela faz algum sentido. Até que ela é legal, entende? Uma surpresa boa, uma grata satisfação de ter falado assim, pô, legal, né? Então, eu acho que deve ter acontecido de tudo. Eu acho que a gente ainda não tem ideia, em termos de números, né, fechados. Se os números que a gente precisa, a gente não tem, ainda mais esses que são novos.
Uhum. Mas eu acho que a gente está tendo, assim, através dessa pandemia, uma potencialização, né? Aquilo que estava bom é potencializado, aquilo que não Fato, era também estava. Também está fato, sendo potencializado. É como se tivesse colocado uma lente. fato. Então, não dá. Acho que as máscaras caíram. É Acho que isso. curioso, a gente bota as máscaras e elas caíram. É impressionante. Eu tenho falado muito disso aqui, que nenhum dos problemas que a gente tem diante de nós, a pandemia São nos novos. trouxe. Nenhum deles é novo. Nós estamos falando Só aqui de denunciam. violência contra a mulher, violência doméstica, o Pornografia. desemprego, a desigualdade, a falta de leitos de UTI na rede pública de saúde, Isso. a falta de condições de saneamento básico, tudo que a gente está vendo, Ansiedade, medo. ansiedade, medo, eles já estavam aí. A questão toda e talvez aí o nosso maior desafio, é que a pandemia potencializa isso. Uhum. Mas voltando ao tema sexualidade, você deve lidar com tudo, deve ouvir de tudo. E imagino que no espaço ainda, dentro do espaço ligado à religião, no espaço da fé, Deus do céu, né? A minha pergunta para você nesse campo da sexualidade, nesse campo do sexo, tem coisas que nem Freud explica? Ele muito menos. Eu digo isso, você sabe por quê? Porque o ser humano, eu acho que eu creio, né, que só tem. E olha que eu visitei muitas fontes no decorrer da minha história, até porque eu não nasci num lar evangélico, eu nasci num lar nominalmente cristão, mas não num lar evangélico que tivesse o zelo em examinar as escrituras, compreende? Uhum. Então, eu pude assim transcorrer por várias fontes, digamos, de conhecimento, de pesquisa, até de crença, para fazer experiências pessoais, né? Eu quero ter essa vivência. Então, eu não vim exatamente de um cenário que tivesse tudo isso muito protocolado, né? Então, eu vejo assim, a gente tem alguns desafios agora com relação a essa dinâmica toda da sexualidade e um abismo chama outro, que as escrituras dizem, não é? Então, de tudo que eu pesquisei até agora, o que eu pude notar? Que a palavra de Deus realmente ela traz uma antropologia única, não é nem extremamente, é única. Eu acho que ninguém conseguiu dissecar tão bem o ser humano como o próprio Criador, porque, aliás, é projeto dele. Uhum. Então, quem é Freud? Entende? Com todo respeito à pesquisa e às descobertas que ele fez, mas quem é Freud ou quem é qualquer humano para se comparar àquilo que o próprio Criador deixou registrado para nós nas escrituras a respeito de nós mesmos? Uhum. Entende? Uhum. Então, realmente, quem dá conta da miséria do ser humano, do tal do dilema do ser humano, é o próprio Criador. E ele deixa isso descortinado nas escrituras, ele grita a respeito disso nas escrituras. Então, para mim, não tem nada mais contemporâneo, não tem nada mais profundo, nada mais inteligente, nada mais realista e poderoso para dar conta de nós do que a própria palavra de Deus. Agora, eu costumo dizer até nas minhas falas, né? Nós somos ninjas, né? A gente consegue criar problema. É impressionante. Quando você acha que tem uma questão que já está assim de boa, a gente consegue complicar. É impressionante. A gente é bom para arrumar toda a confusão, tá? Olha, povinho. Eu imagino que não... Deus arrumou para a cabeça dele, tá? Eu imagino que não deve, aliás, quando você começou, muito menos, né? Não devia ser muito simples falar sobre sexualidade num ambiente religioso, num ambiente evangélico como o nosso. Exatamente isso. Sendo uma mulher, né, num espaço, enfim, num espaço majoritariamente machista, que é o espaço de igreja, onde as mulheres, infelizmente, você vê a dificuldade que a gente tem mesmo para encontrar vozes femininas que tenham grande repercussão, que tenham grande espaço no cenário. Nós temos grandes mulheres, mas comparado proporcionalmente aos homens, ainda muito menos. Quer dizer, nós precisamos avançar muito com relação a isso. Mas a minha pergunta para você qual é?
como eu estava te dizendo, imagina as dificuldades. Pensando nessas dificuldades, qual que é o maior tabu que você enfrentou quando a pauta é sexualidade? Você diz dentro da igreja, né? Que é onde eu mais circulo. Olha, eu não parei muito para pensar se incomodaria o fato de eu ser uma mulher falando sobre o assunto. Por quê? Porque me angustiava muito ver o sofrimento de pessoas dentro da igreja. Então, a minha preocupação inicial foi, quem conhece um pouco da minha história e do porquê que eu fui me enveredar pelo campo da sexualidade, sabe que foi por causa de alguns amigos, que inclusive um grande amigo meu, na época meu melhor amigo, tentou suicídio por causa de sofrimento no campo da sexualidade. Então, por causa do sofrimento desses queridos, um mais próximo que outros, mas os 4 igualmente queridos, assim, no sentido de eu ter muito afeto, muito carinho, respeito por eles, eram pessoas que faziam parte do cenário cristão. 3, inclusive, eram parte da minha igreja, da época que eu era membro dessa igreja, e todos eles simplesmente sofreram horrores, porque não conseguiam viver aquilo que a Bíblia dizia que era para eles viverem do ponto de vista da sexualidade. E aquilo que a igreja pôde ensinar para eles, ensinou, mas a igreja também não tinha muita resposta. Então, assim, a ajuda ela foi muito limitada para a demanda que eles tinham. Então, o que aconteceu? Eu nesse período, eu fiquei tão angustiada, tão preocupada, tão focada em procurar ajudar essas pessoas, que eu não parei para pensar se eu traria, se eu geraria algum constrangimento para mim ou para os outros pelo fato de ser mulher tocando no assunto. Eu meti as caras. Entende? Então, eu assumi o papel de uma inconformada que não aceitava não ver meus amigos sofrendo, mas não aceitava ver a igreja não ter resposta. Isso eu não me conformava e não me conformo até hoje. Isso me chamou muita atenção, Andréia, porque, bom, você sabe disso, eu por formação, eu sou médico. E sou ginecologista. Sempre trabalhei as questões de sexualidade, sempre trabalhei as questões de sexualidade dentro da própria igreja. A minha mulher, a Patrícia, é psicóloga, a gente sempre fez, vamos dizer, dobradinhas complementares. Trabalhei, continuo trabalhando ao longo de muitos anos com relação, aliás, é a minha especialidade, prevenção de abuso sexual na infância, de violência sexual contra crianças e adolescentes. Enfim, venho trabalhando. Mas eu penso que, no meu caso, no caso da Patrícia, nós que somos profissionais de saúde, é meio natural que a gente caminhe nessa direção. Mas me chamou muita atenção o fato de você, em não sendo uma profissional de saúde, tenha tanta dedicação com relação ao tema. E eu tinha, de fato, muita curiosidade em saber o que tinha te levado. E agora passei a entender. E aí eu fico pensando... Você sentiu alguma barreira? Você sentiu dificuldades na sua fala? Você percebeu algum tabu mais forte pelo fato de você estar tratando as questões de sexualidade de maneira aberta, de maneira franca, dentro do espaço das igrejas ou não? Olha só, eu costumo dizer, sabe o quê? Eu acho que Deus me ungiu com a unção da cara de pau. Compreende? Porque é o seguinte... eu vou te dizer uma coisa, não é todo mundo que sabe disso, aliás, tem gente que fala assim, não é possível. Eu não gosto de falar em público, entende? Eu não gosto. Eu não sou uma pessoa de público, eu não sou uma pessoa de mídia. Tanto é que eu demorei quantos anos para poder lançar, por exemplo, ensino à distância. Então, para mim, eu relutava demais, porque eu não sou uma pessoa de estar à frente falando. Isso não é de mim. Eu sou uma pessoa de bastidor. Sou uma pessoa de poucas pessoas, entende? Sou muito mais, assim, de ficar dentro de casa, sossegada. Agora, tem coisas que me incomodam mais do que falar em público, como, por exemplo, a falta de conhecimento, especialmente do povo de Deus. Isso me deixa doida. A ponto de eu fazer coisas que eu não goste. Entende? Eu, por exemplo, eu não gosto desse movimento de eu ter que ir lá e vou falar e eu vou ser a palestrante. Não é uma coisa que nossa, eu sonhei fazer isso. Não, eu tive que treinar isso. Não creio. Entende? E pensar, pois eu tive que treinar isso por uma causa maior, por um amor maior, por uma preocupação maior.
E é incrível como Entende? você fala bem, como você se comunica bem, como você passa o recado. Eu agradeço, porque eu fico de Nós cara, temos algo entendeu? em Só comum. Deus. Aliás, nós temos algo em comum, porque eu sempre também, sempre na minha vida, fui muito introvertido. É Eu sempre fui, mesmo? com certeza, super introvertido, fechado. Às vezes eu converso com as minhas filhas, tal, e às vezes tem uma vergonha, uma delas tem uma vergonha disso, daquilo. Eu falei, relaxa. O pai era muito pior, tinha muito mais vergonha. Eu era daqueles que, se alguém citava meu nome na igreja, eu olhava para trás, assim, tipo, para estar procurando. Não sou eu, não sou Uhum. eu. Mas eu queria avançar um pouquinho mais para as Então, assim, questões. concluindo, assim, eu não parei muito para pensar, porque eu sabia que o serviço tinha que ser feito. Então, nesse ponto, eu sou uma pessoa muito prática. Tem que ser feito? O que Vamos precisa para fazer. ser feito? E eu acho o seguinte, eu não estou aqui para fazer as coisas que eu gosto. Eu estou aqui para agradar a Deus. E eu acho que uma coisa que não agrada a Deus é o povo dele não saber cuidar de pessoas. Então, eu lembro que eu orei e falei, Deus, eu quero que o Senhor me ensine, porque eu não aceito perder mais ninguém que não quer se perder. Entende? Eu quero que o Uhum. Senhor me ensine. E aí aprove ao Senhor, entendeu? Abrir portas para que eu pudesse meter as caras e acho que perseverar nessa curiosidade. E aí Deus aproximou pessoas que puderam contribuir demais com a minha caminhada. Compreende? E aí eu fui entendendo que igrejas começaram a se abrir. Uhum. E o que surgia, eu ia. Entendeu? O povo olha hoje, essa coisa de agenda, mas no começo, gente, eu pegava trem, eu pegava ônibus, eu pegava carona, Eu sabe? imagino. Para poder, porque surgiu a oportunidade de igrejas se abrirem para ouvir o assunto. E o primeiro assunto que eu abordava era a questão ou da homossexualidade ou da pureza sexual. Pensa bem, louca, né? Até que depois eu fui me enveredar para o universo do vício sexual, que eu tenho altas histórias sobre o assunto, e finalmente dependência emocional e codependência, que eu nunca imaginei que fosse render tanto. Nesse meio Ali, tempo surge toda a questão da violência sexual, né, que daí não tem como a gente não entrar em contato. aliás, você tocou no assunto, você falou sobre a questão dos vícios. Uhum. Né? No projeto que vocês têm de educação da sexualidade, você fala sobre isso, você fala sobre vícios Sim, sexuais. sim. Assim, no mundo antigo, isso aparece mais de uma vez nos textos bíblicos. Né? Tem Uhum. sexualidades pervertidas, como, por exemplo, Sim. abusos sexuais como elemento de guerra, que são descritos na Bíblia. Uhum. Também aquelas práticas de prostituição cultural, né? Uhum. Onde crianças e adolescentes eram abusadas em cultos pagãos. Né? Uhum. Agora, eu queria te fazer uma provocação aqui. Hoje, oficialmente, não Oh, tem, não tem nenhum templo religioso de adolescentes em prostituição. Os nossos novos templos sexuais são a internet? e olha, eu não sei nem se eu concordaria com a primeira fala, porque existe muito exibicionismo, Uhum. entende? Existe muito holofote, existem muitos padrões que são desejados, entende? Que são almejados. É ter Uhum. o corpão, é uma benção. O que é uma benção? Ah, o irmão é uma benção, a irmã é uma benção. Veja bem, entende? Então, assim, existe muito de sedução, Uhum. sabe? Eu não sei nem se a gente não vai ter, digamos assim, o mesmo formato, mas você vai ver uma imoralidade velada. Uhum. Né? Não significa que ela não esteja lá, ela está lá, só que ela é sutil, compreende? Agora, realmente, olha só que curioso, vou te contar uma história. Boa. Antes de eu trabalhar diretamente com sexualidade, eu trabalhei numa escola que era da minha família e tal, então nós estamos falando de uma escola particular de classe média alta. E eu lembro que eu estava conversando com os alunos, seria o equivalente à terceira série, era a terceira série lá do passado, tá? Então eram alunos de 8, 9 anos de idade. E eu tinha uma relação muito legal com essa faixa etária e tal, e um dia eu fui na sala, numa dessas turmas, e eu perguntei para eles conversando comigo, eles falando que eles queriam umas coisas diferentes na escola. Eu resolvi, né, render a história. Eu falei, mas que coisas diferentes? A gente queria conversar sobre outros assuntos, tia.
Falei, sobre o quê? Ai, outras coisas. Aí, enfim, eu deixei uma caixinha, velha caixinha de pedidos, né, anônimos. Deixei uma caixinha e aí eu fui tabular esse levantamento. Peguei, né, a caixinha e tô lá tabulando e descobri que tinham duas sugestões que eles queriam discutir sobre, dois tipos de palestras, de assuntos. A sala tinha 34 alunos. 33 alunos de 8, 9 anos responderam: a gente quer ouvir sobre sexo. Um aluno falou que queria ouvir sobre florestas. Adivinha qual ganhou? Aí, veja bem, eu falei, entendi. 99,9% querem sobre sexo. A minha pergunta é, o que sobre sexo vocês querem saber? Eu nem sonhava palestrar sobre o assunto. E aí, o que rolou? Fiz outra caixinha e botei lá para eles. As perguntas surgiram. O que é vibrador? O que é poluição noturna? Não é nem poluição. Poluição noturna. O que é Talvez por isso que quem perguntou da floresta estava perguntando da floresta. Para tentar lutar contra a poluição noturna, entendeu? Vamos lá desmatar a floresta à noite. Pode ser, não tinha pensado nisso. Mas veja bem, então essas eram as perguntas. Perder a virgindade dói? Eram essas as perguntas, ok? Beleza. Vamos colocar agora o quê? Uns 10 anos se passaram, eu fui falar num retiro de jovens de umas 3 denominações grandes, numa região aí do Brasil. Então, era uma galera, eu parei para fazer as contas, é como se fosse a turma que eu tinha dado aula lá no passado, né? E essa turma cresceu e está aqui hoje, ok? E o pastor, sem me avisar, falou exatamente no culto de sábado à noite que já tinha um monte de papel e caneta e que a galera poderia perguntar o que quiser sobre sexualidade que eu responderia. Eu quase caí para trás. Falei, eu? Sério? E aí chegou um saco cheio de perguntas. E aí eu comecei a ler as perguntas. Então vamos colocar aí. Uma década depois, as perguntas eram: posso namorar pelada pela webcam? Putz. Eu e meu namorado, a gente pode se masturbar com a webcam ligada? O que eu notei? Que a geração deu um salto, tá? Aqueles pré-adolescentes se tornaram agora adolescentes, se tornaram jovens, totalmente erotizados, só que são evangélicos, sabem que sexo antes do casamento é pecado, mas eles criaram mecanismos de gambiarra, entende? Alternativas para a gente experimentar o gozo sem perder aquela ideia de que a gente está se guardando. Então, eu continuo com o ímã e nunca penetrei ninguém. Porém, eu sei exatamente como tudo funciona. Não estou tocando ninguém, então não estou em pecado. Então, o que eu notei? Ficaram muito mais ardilosos, ficaram muito mais criativos. Só que agora, assim, aquela história da repressão, né, de uma opressão, mas tentando achar um escape, uma terceira via, digamos. Mas sem entrar em contato com exatamente a sabedoria bíblica sobre o assunto. Sacou? Então, veja bem, eu acho que hoje a tecnologia, eu acho que aplicativos, o que era sauna no passado, hoje a gente tem os aplicativos, né? Até por causa da violência das cidades, hoje as pessoas não vão se arriscar necessariamente para ir para uma sauna como ia no passado, mas hoje tem os aplicativos. Então, hoje você filtra, você escolhe, você vai lá, se relaciona, resolve o probleminha e pronto. Tem acesso a tudo. E a quantidade de informações e de vídeos e de imagens. Aliás, eu queria te perguntar também sobre isso. Eu penso que isso é uma coisa importante de você falar. Como é que a gente pode se precaver com os filhos fora de outros ambientes que não sejam a casa e a frente da tela do computador? E outra coisa, dentro disso, né? Como que o pai e a mãe que estão vendo a gente, como é que eles vão estar preparados para ver que os seus filhos, que o seu filho, que a sua filha andam vendo coisas que não são adequadas para a idade deles? Uhum. Por exemplo, eu tenho um filho de 8 anos de idade, né? Eu acho assim, eu ouvi isso uma vez de uma missionária que é muito estudiosa a respeito da questão de abuso sexual, né, contra criança e adolescente. E eu aprendi com ela, acho que numa palestra, num livro, eu não sei, dela, é o seguinte, que a
a questão de você orientar uma criança não começa necessariamente quando você fala sobre o abuso. Mas a forma como você já recebe aquela criança na sua vida, no sistema familiar, né, no seio familiar, naquele núcleo, já comunica muito sobre a identidade e sobre a própria sexualidade. Então, eu trouxe comigo, quando eu engravidei do Miguel, que a partir do momento que eu já sabia que eu estava grávida, que ali eu já estava palestrando para ele. Entende? Ali eu já estava comunicando o quanto que ele valia, o quanto que ele era importante, o quanto que ele tinha de dignidade por ser portador da imagem de Deus, mesmo que eu não conhecesse, mas ele já tinha a imagem de Deus. É um ser vivo que recebeu traços, né, que o próprio Deus tem. Uhum. Então, assim, eu entendi, graças a Deus eu ouvi isso antes e pude até acoplar isso aí, né, introduzir isso nas minhas palestras, mas de desmistificar aquela ideia de que falar para os nossos filhos é falar sobre a violência sexual. Não. A partir do momento que você trata com dignidade, que você alimenta bem, que você veste, que você não expõe a criança, né, a uma erotização, que você não permite que ela ouça lixo através de piadinhas eróticas, ou de práticas, por exemplo, de termos pejorativos, ou de comentários, por exemplo, machistas, sexistas, homofóbicos, compreende? Ou mesmo de cunho erótico, tudo isso já é prevenção, tudo isso já é conscientização, tudo isso você já está vacinando o seu filho. Entende? Eu lembro que quando Miguel já entendia mais um pouquinho, eu sempre falava para ele, filho, a mãe vai tocar aqui para a mãe limpar. Uhum. Filho, a mãe vai tocar aqui para tirar o que é sujeira. Mas é só a mãe e o pai que tocam e tocam só para limpar. Aqui não é para fazer mais nada a não ser limpar. O que você está falando é tão importante, André, porque a melhor maneira de a gente criar mecanismos de defesa para os nossos próprios filhos é fazê-los desenvolverem a consciência, estarem sensibilizados, saber que há áreas do corpo deles, quando crianças, que não tem que estar sendo tocado por adultos, não tem que estar sendo fotografado, não tem que estar sendo mostrado. Isso, filmado, zoado, exatamente, tocado, fazendo exatamente. piadinha. Ah, já tem pelinho, olha, já tem peitinho. Vamos ver o tamanho. Não tem isso, entendeu? Isso é inconcebível. Até, inclusive, algumas liberdades que pais têm. Aquela ideia de que, eu não sei a sua opinião, mas eu, por exemplo, eu não acho em nada salutar aquela ideia de que os pais têm que beijar os filhos nos lábios, entendeu? Dar beijinho na boca. Eu não acho aquilo lá recomendável, eu não acho saudável. Tipos de brincadeiras, sabe? Eu lembro de uma conselheira, uma palestrante, que aconselhou um caso em que o menino cresceu tendo que remover pelos pubianos do pai com uma pinça. Que isso? Mas isso é loucura completa. Sabe, não tem. Ou pais que se acham no direito ou no dever de iniciar os seus filhos sexualmente. Então, eu vou te ensinar como é que você se masturba. Então, eu vou te ensinar como é que é ser tocado, como é que é ser tocada. Já que vão te tocar, então que eu seja o primeiro. Porque, afinal de contas, eu sou o seu pai. Né? Eu estou falando de pai, mas a gente tem outras figuras também, femininas, que praticam as mesmas coisas. E educação sexual, Andréia? É na família, em casa ou é na escola? Ou é nos dois? Não, tem que começar em casa. Então, uma das coisas que eu diria, eu acho assim, a gente ainda carrega muito aquela ideia seguinte, eu não sei tocar no assunto com os meus filhos. Então, sabe qual que é o problema? Teve filho. Se teve filho, vai ter que aprender. Perfeito. Então, nós até temos que porque se você não falar com o seu filho, alguém vai falar. Alguém vai falar. Alguém que não tem a sua intenção, que não tem a sua preocupação, que não tem o seu tato e a sua cautela, com outros interesses, inclusive, vai falar. Isso. As quadrilhas de pedofilia já descobriram isso. As quadrilhas de tráfico humano descobriram isso. Né? Aliciadores de crianças já descobriram isso. E hoje é o seguinte... Então, veja bem, no passado, o temor era, olha, não fala com gente estranha. Olha as más companhias. Hoje, a criança, ela só procura o Google. Claro. E se veio um texto ela não entendeu, ela pede imagem. Se ela não entendeu, ela pede vídeo. E o Google mostra tudo e não conta para ninguém. Não zoa, entende? Não debocha porque a criança trouxe aquela dúvida. Então... eu recomendaria realmente que, primeiro, a partir do momento que a gente gerou filhos, é responsabilidade nossa nos embrenhar
por assuntos que a gente não teve, inclusive, pais que nos ensinaram. Teve filho, agora cria. E esse é o modelo que acho que Deus deixou para nós lá no plano criacional. Ele fez os meninos, ele não mandou um anjo. Ele mesmo desceu para trocar ideia com os meninos, tá entendendo? Para ensinar o caminho, para mostrar a direção. Então, Deus não terceirizou para anjo, Deus não terceirizou, não mandou o WhatsApp, Deus não. Ele mesmo desceu e ele ensinou. É assim que funcionam as coisas. E esse é o modelo para nós. Concordo. Né? Então, a gente fez os meninos, agora a gente cria. E tem uma pergunta muito frequente que eu recebo, que é o seguinte: mas quando é que eu começo a falar de sexo com meu filho, com a minha filha? Quando ele perguntar. E como que eu falo? Como que eu falo? Fale numa linguagem que ele possa entender. Você não pode falar de sexualidade, de sexo, com uma criança de 6, 7 anos te perguntando, com a mesma linguagem, da mesma forma como que você vai falar com um adolescente de 14, 15 ou 16. Enfim, isso é inclusive, só respondendo o que a criança pergunta. Né? E só vai falar, na verdade, quando ela tiver liberdade com você, quando ele tiver liberdade com você. E essa é uma relação afetiva que vai se construindo ao longo dos anos. Não vem pronta. Mudando de pato para ganso e avançando um pouco aqui, conversando um pouco da Andréia, um pouco mais da tua história, de você, das coisas que você pensa, antes da gente ir para o Pinga Fogo, porque o papo tá ótimo, tá correndo rápido pra caramba. Mas o que eu queria te perguntar? Você se define como alguém que procura seguir os passos de Cristo e que, por isso, não se conforma com as barbáries contra o ser humano e o planeta. Você estudou mesmo. Vi você se definindo assim. Quais são essas barbáries que incomodam profundamente a Andréia? Eu acho que eu resumiria os efeitos da queda. Os efeitos da queda, como eu ouvi de um professor, né, não tem nada mais catastrófico, mais trágico do que a queda. E o fato da gente ter vindo, né, já ter herdado esses efeitos, isso aí trouxe muito prejuízo. Então, eu colocaria toda a questão da confusão de identidade. Eu acho que isso é típica de Satanás, né? Para quem era um anjo de luz e depois se torna um acusador. Então, nós já estamos falando de alguém que tem uma crise de identidade, alguém que negociou princípios que né, não eram para ser negociados, ele abriu mão da verdade, e eu acho que agora ele sai pelo mundo procurando seus discípulos. Tanto é que existem os filhos do diabo. Né? Tanto é que para se relacionar ele cria a mentira. Né? O pai da mentira, ele mente para se relacionar. Então, tudo que diz respeito às trevas, tudo que diz respeito ao pecado, eu acho que isso é o que vai, é a mãe da barbárie. Compreende? Acho que a barbárie tem as suas representações. Dentre elas, a gente pode colocar a confusão de identidade, as violências, os controles, as faltas de limite, as compulsões, as manipulações, e aí vai. Né? Você está falando da indignação com o pecado e com vários pecados de aspecto moral. Isso. Que tipo de pecado social te agride, te afeta? Eu acho que todos deveriam, né? Eu lembro que, por exemplo, eu vou te dizer uma outra história, né? Eu sou filha e neta de professores de história, né? Então eu acabo indo e trabalho com aconselhamento, ou seja, minha vida é ouvir história, né? Com isso eu acabo contar contando. Também, porque é palestrante. E aí acabo não só contando. Ouvir, como contar. Eu lembro, eu tive uma vez uma convicção e eu pedi perdão a Deus porque eu tive uma convicção a respeito, eu tive uma sensação muito desagradável quando eu me dei conta de como era cômodo ser branca e de orientação heterossexual. Entende? Eu tenho privilégios por isso. Então, não me identificar com quem não tem esses mesmos privilégios é extremamente fácil, sedutor e alienante. Entende? Então, quando eu me dei conta que eu palestrava, por exemplo, eu me dei conta disso. Teve uma vez onde eu estava palestrando numa igreja de classe média alta, numa conferência de mulheres, e tinham quase 900 inscritas. Eu pedi para acenderem as luzes e eu fiz um levantamento junto às inscritas. Quem é negra aqui? 10, no máximo, levantaram a mão.
Como é que você explica isso? Uhum. Entende? Nós estamos falando de um país onde a população, nós temos de um maioria número negra. enorme de maioria negra, mas Aliás, que a não igreja está lá. evangélica, aliás, a fé evangélica, a religião evangélica é a religião mais negra do Brasil. Pois é. O que é, extremamente Especialmente nas contraditório periferias, né? no sentido de que a igreja acaba repetindo, essa descrição que você faz, no sentido de que a igreja acaba repetindo o modelo mais mundano possível, né? Pelo fato dela ter um recorte socioeconômico distinto, ela também acaba tendo um recorte racial distinto, reproduzindo esse modelo pecaminoso que é o modelo de segregação. Isso. Então, eu diria, por exemplo, eu vivo um momento hoje, eu já militei muito sobre a questão da violência contra criança e adolescente, mas eu me dei conta, por exemplo, de um problema que nós temos, que é velado, mas está aí, é estrutural, é institucional, que é a questão do racismo. Entende? Isso eu acho gritante. Entende? Já lutei, por exemplo, muito contra a questão da própria violência contra pessoas de orientação homoafetiva, né? Isso no meio cristão, né? Quantas atrocidades nós já cometemos pela nossa ignorância, até achando que isso era zelo pelas escrituras. E aí eu corri muito risco. Por quê? Porque aí algumas pessoas desavisadas, muito rápidas no julgar, começaram a achar, por exemplo, que era um posicionamento pró-gay. Não, eu não estou dizendo o que a Escritura diz, isso aí é inegociável. Agora, em momento algum, porque pessoas não praticam o que a Escritura diz, eu tenho autorização da parte de Deus para oprimi-las, né? Para humilhá-las, para maltratá-las. Aliás, a Andréa, Escritura condena isso, inclusive. Aliás, o Billy Graham tem uma frase que eu acho assim lapidar com relação a essa questão da homoafetividade. Porque ele diz que o papel de Deus é o de julgar. O do Espírito Santo é o de convencer. Ele foi perguntado numa entrevista, e aí perguntaram para ele o que ele achava e tal. E aí ele falou, o papel de Deus é o de julgar, o do Espírito Santo é o de convencer. E o meu, como cristão, é de amar. Independentemente de quem quer que sejam as pessoas com quem eu encontro. Mas você está falando de uma coisa, e aí eu vou finalizar aqui com a última provocação para você, antes da gente entrar no nosso pinga-fogo, mas você está falando de um lugar de uma mulher, né? Você está num lugar de fala de uma mulher que atua no Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Mulher no Espírito Santo. Né? Você também é membro do Conselho de Direitos Humanos do Espírito Santo. Atuo bem menos no de direitos humanos. O meu suplente atua muito mais do que eu. Tá. Até porque eu me envolvi demais em várias comissões dentro do CEDIMES, que é o de Defesa de Direito da Mulher. Entende? Tá. Entendo. Essa é a coisa que está ardendo no meu coração hoje. E aí, é claro, eu vou te fazer as perguntas dentro da perspectiva de alguém que eu presidi a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa nos últimos 4 anos, antes de 2018. As 3 perguntas que são para esses minutos finais antes do pinga-fogo são: como é que é falar dos direitos da mulher hoje sendo evangélica? Junto com isso, você se considera feminista, Andréa? Okay. E por último, qual a correlação que você faz entre direitos humanos e evangelho? É um pacote de 3 para você tentar fazer uma. Tá, eu não sei se eu vou lembrar de tudo, não, tá? Se eu ficar muito prolixa aqui, você me lembra, tá? Como é que essa mulher é evangélica, você é feminista, e como é que você vê essa correlação entre evangelho e direitos humanos? Tá. Bom, eu já esqueci a primeira. Como é que essa mulher evangélica lutando por direitos da mulher? Olha só, eu luto não é por vaidade de mulher. Eu não luto, não é... Eu luto por aquilo que eu sei que meu Deus luta. Eu luto por aquilo que eu vi Jesus, por exemplo, se incomodar. Entende? Então, não estou fazendo favor, não estou fazendo nada demais. Agora, eu não luto tentando algo que não esteja na pauta bíblica. Eu não quero uma novidade nas escrituras. Eu quero vivenciar, eu quero que como diz a oração, né, que o Senhor Jesus nos deixou, que venha o teu reino. Eu quero apontar, eu quero lutar para que traços do reino de Deus já estejam aqui na terra, porque eu não consigo ver uma Eva ser maltratada antes da queda.
Eu não consigo ver Eva ser amordaçada, Eva ser hostilizada, Eva ser humilhada, Eva ser estuprada. Eu não consigo ver isso. Então, se Deus não construiu isso no plano criacional, isso não é para estar existindo hoje. E eu não vou lutar... Veja bem, dentro do CEDIMES, eu não sei se eu te contei, mas eu represento a mulher evangélica. Uau! Entende? Então, quando eu apresentei a defesa, né, do porquê que eu queria concorrer a essa vaga, eu justifiquei isso, dizendo que existe um número enorme de mulheres evangélicas que sofrem violência doméstica. E que eu achava que essas mulheres mereciam também ser representadas no Conselho de Defesa do Direito da Mulher. E que juntas a gente trabalha melhor. E você se considera feminista? Eu não me considero feminista porque eu não gosto dos rótulos. Entende? Eu teria que fazer um resgate dos feminismos. Né? Então, agora, o que eu posso dizer aqui? Eu sou uma mulher cristã. Uma mulher cristã se incomoda com aquilo que incomoda a Deus. E uma das coisas que eu entendo que incomoda a Deus é a imagem dele, no ser humano, ser maltratada, não ser tratada com dignidade. Então, um ser humano, seja homem ou mulher, seja macho ou fêmea, seja de orientação heterossexual ou não, um ser humano não ser tratado com dignidade, isso eu acho que é a agenda de Deus. E se é a agenda de Deus, tem que doer no meu coração. Então eu não vou lutar, não é pela mulher evangélica somente. Uma mulher sendo maltratada, isso é pecado, além de crime. Entende? Agora, eu vejo você, e vejo em você, vejo uma mulher de luta, vejo uma mulher de posturas firmes, de convicções fortes, e fico aqui me perguntando, o que faz a Andréa chorar? Muita coisa me faz chorar. Muita coisa me faz chorar. Vou te dizer, um dia eu fui ver um filme no cinema. Era a história de uma pessoa vivendo o vício sexual. Eu fui sozinha assistir esse filme, que me falaram, né, que era um bom filme para eu estudar o personagem. Eu lembro que eu saí do cinema, eu tive que parar o carro, porque eu convulsionei de chorar. Entende? Então, eu lembro que eu chorei muito quando eu vi uma pessoa próxima a mim ser estuprada de novo pelo irmão. Entende? E muita coisa me faz chorar. Só que, assim, às vezes não é nem um choro, mas de lágrima, esse choro, mas por dentro. É uma angústia, é um sofrimento. Agora, ao mesmo tempo, eu entendo que onde abundou o pecado, pode superabundar a graça. Entende? Eu não sou dessas, eu não quero me prostrar diante do caos, porque eu sei que o meu Deus é maior. Eu sei que um dia tudo isso vai acabar. E aí eu resolvo canalizar toda essa minha fúria, toda essa minha indignação a tudo que representa a maldade, o diabo. Então, por exemplo, quando você perguntou se eu sou feminista, eu não acho que o problema seja, como muito eu tenho aprendido com as mulheres de luta e que eu respeito demais, eu não acho que o problema seja o patriarcado. Entende? Eu acho que o problema é a queda, é o pecado. E por causa disso existem a problemática de opressão. Mas eu entendo o que elas querem dizer com isso. Mas até por não terem sido regeneradas, terem nascido de novo, elas não conseguem ter o mesmo olhar, digamos, antropológico que eu tenho por causa das escrituras. Entende? Então, eu acho que nunca, por mais que você lute por sistemas saudáveis, você vai conseguir experimentar um cenário pacífico, um cenário de ordem e de dignidade plenas. Porque isso só vai ser possível no governo de Cristo. Então, eu não tenho ilusão a respeito das instituições humanas. Eu não tenho ilusão a respeito de governos humanos. Eu não tenho ilusão a respeito de movimentos humanos. Eu tenho esperança no governo de Cristo. Enquanto ele não vem, eu quero que o céu dele venha para que as pessoas comecem a crer e almejar a vinda dele. Entende? Entendo. A sua utopia, assim como a minha, é a utopia do reino. Deixa eu te falar uma coisa. Vamos lá, vamos fazer o pinga-fogo, vai. Tá. Você é esposa do Diniz, é? Sou. Então, e o que é isso? É uma aventura. Uma missão. Perder a mala numa viagem ao exterior é? Comum. Guarapari é? Lua de mel. Rondônia. O que Rondônia te traz à lembrança? Minha mãe.
E sentimentos? Que sentimentos isso me traz? Saudade. Minha mãe faleceu, né? Está enterrada em Rondônia. Um livro que você acha que deve ser lido antes da conversão e um livro antes do casamento? Então, eu lamentei. Tem 2 livros, eu brinco isso a respeito de 2 livros. Eu chorei porque eu queria ter lido um dia depois da minha conversão, que era um livro sobre ira. Ali lendo, eu vi esse cara conseguiu explicar bem um problema que eu tenho. Eu não faço a linha nem explosiva nem nada. A minha linha de ira ela é até muito mais discreta, entende? Mas com certeza eu tenho a ira é uma coisa que eu tenho que lutar contra. E tem um outro que eu chorei porque eu queria ter lido um dia antes de casar, que é o livro Conflitos no Lar e as Escolhas do Pacificador. São 2 livros sensacionais que, inclusive, eu vendo na estante da Andréa, de tão bons que são. Entende? Eu recomendaria esses. Peruá ou pacu? Peruá. Embora eu goste de peixe de rio, mas entre os 2 eu ficaria com peruá. Muqueca de peixe capixaba ou peixada baiana? Muqueca, claro. Sem coentro. Caldo erótico ou sopa de peixe? Como? Ué, não é hora de produção? Oi, produção? Caldo erótico ou sopa de peixe? Caldo erótico? Olha, eu sou muito pura, nem sei disso não. Vamos, sopa de peixe. O abuso do abuso é? O abuso do abuso é loucura. Loucura. Viver sem sexo é? É possível. É possível. Sexo é bom, mas... Mata. Pode matar. Uma missionária evangélica falando de sexo é? Possível. Vamos lá, completa essas 3 frases. Mulheres evangélicas e mulheres não evangélicas têm uma sexualidade... Tem uma sexualidade que expressa quem elas adoram. Independente de serem Deus ou não. Mas expressam o Deus delas. Homens evangélicos e homens não evangélicos têm uma sexualidade... que igualmente expressam quem eles adoram. Eles precisam saber disso. Às vezes adoram o próprio pênis, a si próprios. Lamentável. Nós somos uma igreja conservadora em um país liberal ou nós somos uma igreja conservadora em um país pseudo-liberal? Ou nós somos uma igreja liberal num país nominalmente conservador. Eu não sei não, viu? Eu acho que nós temos tudo isso aí. Para você, liberdade sexual anda perto de libertinagem sexual? Nunca. Aliás, são opostos. Se você quiser ter liberdade, a libertinagem não é o ingrediente que você precisa. Liberdade é só sendo escravo de Cristo. Não tem jeito. E aí, sob 2 aspectos. O aspecto regional e o aspecto espiritual. Espírito Santo é? Regional. Espírito Santo é o meu ninho. Meu ninho. E o aspecto espiritual, o Espírito Santo é o maravilhoso conselheiro. O consolador. Parceiro. Uma pergunta que eu tenho feito para todo mundo, até porque a gente está fazendo uma série de conversas como essa, de lives como essa, que estão, aliás, estão à disposição para quem quiser acompanhar, quem não conseguiu acompanhar, quiser acompanhar depois, estão no canal que eu acabei criando por causa dessas lives, no canal no YouTube, que é o youtube.com/carlosbezerrajr oficial.
e também estão se transformando em podcasts. Isso Legal. é uma série que está rolando nesse período de quarentena, no período da pandemia. E aí uma pergunta que eu fiz para todo mundo que veio. Claro que para cada um eu fiz uma provocação de acordo com a área de trabalho, com o perfil e tudo mais. Mas essa foi comum a todos. Pandemia. Pandemia é... Oportunidade. Por quê? Eu acho que é a oportunidade da gente mostrar realmente quem a gente adora. Nós sabemos quem adoramos. Sabemos que não é num lugar, sabemos que não é uma instituição. Nós adoramos um Deus, né, que é invisível, mas se tornou visível na pessoa de Cristo. Nós sabemos quem adoramos. A pandemia é uma oportunidade da gente adorar a Deus, mostrar que a gente adora esse Cristo. É a oportunidade da história. É pegar ou largar. Entendeu? Quem entendeu, entendeu. E as duas finais. Direitos humanos no Brasil é... Cara, direitos humanos... Eu acho que é um campo missionário. Boa. É um campo missionário. Por último, Andréa, eu queria ouvir de você um conselho, que você trouxesse um conselho para as pessoas que estão nos assistindo nesse momento e que vivem nesse tempo pandêmico, vivem em aflição, estão vivendo um momento de muita aflição. Eu queria uma palavra tua, enfim, um conselho teu, fica à vontade. Olha só, pessoas cristãs ou não cristãs? Sim, Tanto sim, faz? sim, para todo mundo que está com a gente. Eu acho interessante isso, porque, veja bem, a gente passa por aflições. Eu quero que a gente se lembre das palavras do Senhor Jesus. O Senhor Jesus falou o seguinte: nesse mundo vocês vão passar por aflições. Ele não deixou muito explicado com detalhes quando nem como seria, mas ele já deixou avisado. Né? Vocês vão passar por aflições. Mas, ao mesmo tempo, ele terminou a frase dizendo assim: mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, na verdade, acho que só tem uma vacina e não é contra o corona. A vacina contra esse senso de instabilidade a ponto de você cogitar o desespero, essa vacina não vem de um medicamento, uma pesquisa que está sendo feita aqui ou acolá. Essa vacina é o próprio Cristo. Ele está dizendo: eu estou puxando para mim a responsabilidade de te dar descanso. Descansa em mim. Eu recomendaria que todo mundo lesse João 15, quando a gente vai ouvir sobre a videira verdadeira, sobre a história de que existe o quê? Um agricultor que é o Pai, que é Deus. Uma videira que é o Senhor Jesus. E os ramos que somos nós, que somos aqueles que creem, né, pela misericórdia de Deus nas palavras do Senhor Jesus. E que por isso nasceram de novo. Não por mérito, não porque são legais, não porque têm uma orientação sexual que o agrada, não, mas porque foram agraciados pela visitação do Espírito Santo para que viessem a crer nas palavras de Jesus. Então, eu acredito que se a gente se lembrar que não existe nada fora do controle do Deus soberano, não existe nada que seja maior do que o poder do Senhor Jesus Cristo. Mateus 28 fala que Jesus disse, Jesus é a verdade, Jesus disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. A pandemia estava incluída. Né? A recessão mundial estava incluída. A quebra de bolsa estava incluída. O comércio fechado estava incluído. Né? O colapso na saúde estava incluído. Então, o Senhor Jesus tem autoridade sobre todas as coisas. Todas as coisas. O que é um Covid perto do poder do Senhor? O que é uma recessão mundial perto do poder do Senhor? Agora, a gente está vivendo momentos de pedagogia. Por trás dessa aflição existe Deus. Que está o quê? Pode ter o diabo atuando? Pode, mas por trás do diabo eu também aprendi isso. Continua tendo Deus. E Deus continua tendo o quê? Mecanismos pedagógicos para nos ensinar aquilo que é a agenda dele. Então é lembrar, a Trindade não está em crise, Deus não está abalado, Deus não está ali, surtando de preocupação, o que ele vai fazer porque ele não tem um plano. Deus continua sendo soberano, reinando sobre todas as coisas, nada do que está acontecendo está fora do plano dele. Resta saber se a gente vai continuar sendo perseverante em crer. Então, não se surpreenda, essa aflição vai passar, mas vou te dizer, vão surgir outras coisas. Entende? Então, assim, não é esperar a aflição, mas é descansar.
sabendo que existe um Deus todo-poderoso chamado Senhor Jesus Cristo, que governa sobre todas as coisas, e está te dizendo, não temas, eu sou contigo, descansa. Amém. 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 Aliás, essa é a palavra, essa afirmação, não temas, eu estou contigo. Isso aí. Eu estou contigo é a afirmação mais presente ao longo de toda a narrativa da Escritura, desde o Gênesis lá com Jacó, Abraão, até Josué, passando por Josué, Jesus dizendo, eu estarei com vocês todos os dias, até o final, até o Apocalipse. Isso. Eu André, sugeriria que as pessoas não negociassem os atributos de Deus nesses momentos. Quando a gente começa a duvidar de quem Deus é, a gente é tentado a se deixar levar pelo que a gente acha, pelo que a gente sente, pelo que a gente deseja. Aí é caminho de morte, tá? Não negocie o que Deus fala sobre ele. Ele é bom, em todo tempo ele é bom. Ele é soberano, ele é poderoso, ele é justo. Ele continua sendo Deus todo-poderoso, que reina e que é bom. O mesmo Deus ali que está dizendo que ele é. Garra nisso e segue. Amém, amém, amém. Ele é conosco. Amém. E Isso aí. mais uma coisa, vai passar. Vai passar. Andréia, muito obrigado. Obrigado, Eu que agradeço, obrigado pela conversa tão especial. Obrigado por inspirar a gente. Obrigado por abrir o leque sobre tantas outras coisas. Obrigado pelo olhar feminino, sensível, cristão, presente. Muito, muito obrigado. Viu? Em meu nome e de todo mundo, estou vendo o pessoal, todo mundo mandando coraçãozinho, mandando beijo para você, muito dizendo gente. que foi abençoado por você em algum momento. Tem os avalancheiros aqui, um tem. perguntando do outro, tá todo mundo aqui. Essa galerinha é gente boa, viu? Você sabe que, olha, quem trabalha com sexualidade sempre termina com uma pergunta. Pergunta clássica. Foi bom para você? O horário público me permite, hein? Muito bom. Se foi bom para você, vai continuar gravado aqui no meu perfil, vai estar nas próximas 24 horas, vai estar nas lives dos stories. E depois a gente, como eu disse a vocês, a gente vai baixar no canal do YouTube, lá no YouTube, Carlos Bezerra JR Oficial. Você pode assistir todas as lives desses dias. Andréia, muito obrigado. Um beijo para você, um beijo para todo mundo que nos acompanhou. Até a próxima. Deus abençoe, tá? Primeira, mas não a última, tá? Legal, legal. Obrigada. Beijão pra você. Boa noite. Deus te abençoe. Tchau. Tchau.